Olá, queridos, graças a paz, tudo bem aí? Estão me ouvindo direitinho? Olá, queridos, graças a paz, tudo bem aí? Estão me ouvindo direitinho? Pronto, estamos aqui já prontos para iniciarmos o nosso estudo desse sábado. Mais um sábado juntos aqui para estudar a palavra, para falarmos sobre aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas, né? Lembrando que o nosso estudo de hoje tem aí como título uma igreja vivendo em pequenos grupos. Nós já iniciamos semana passada e vamos então, durante algumas semanas, estudar esse tema, já que o nosso desejo é nós implementarmos na nossa igreja a vivência de pequenos grupos, né? Então nós achamos aí por bem iniciar falando para os irmãos acerca desse tema. Então, por isso, o nosso enfático convite a todos os irmãos para então poderem participar conosco desse tempo estudando sobre esse assunto, tá bom? Antes de nós orarmos e iniciarmos o nosso estudo, eu queria só dar alguns avisos, né? O primeiro, são sempre os mesmos avisos, mas o primeiro aviso é: se você ainda não é inscrito nas redes sociais da Igreja Batista do Natal, você pode se inscrever no Facebook, no YouTube, no Instagram e ficar por dentro dos nossos estudos bíblicos, nossas programações e tudo mais. Está aí aparecendo para você. Se você ainda não está com a gente nelas, se inscreva aí, curta, compartilhe, e você então vai ter acesso aos nossos estudos anteriores, tá bom? Outro aviso também que eu queria deixar: se você é membro da igreja, a gente sabe que para você é um prazer poder colaborar, ofertar, contribuir com esse ministério, né? Que não é o meu ministério, é o nosso ministério. Se você não pode fazê-lo vindo presencialmente ao culto, você pode então fazer aí online. Está disponível para você aparecendo os dados bancários, onde a Igreja Batista do Natal tem conta. Aí você deposita a sua oferta, seu dízimo, e com certeza vai ser uma bênção, tá certo? Outro aviso que eu quero deixar para vocês também é que amanhã nós estamos iniciando a nossa campanha de missões nacionais. Nós encerramos sábado passado missões estaduais e já vamos, né, começar a nossa campanha de missões nacionais. Então está aí o tema: porque Ele me amou, e a nossa divisa é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós queremos convidar você, nós teremos aqui amanhã no culto, das 16 horas, aqui na igreja e também online, uma missionária de missões nacionais que estará então nos trazendo a palavra. Então quero convidar você a estar conosco aqui amanhã. Nosso estudo sobre as parábolas, ele vai continuar no outro domingo, mas amanhã nós temos a abertura de missões nacionais, tá bom? Bom, tendo dado esses avisos, eu queria começar orando, então logo depois nós vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. O nosso alvo, o nosso objetivo é que a gente possa ser abençoado através desse trabalho. Tá certo? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui juntos na tua presença, virtualmente, já que nós não podemos ocupar uma sala de aula, como era o nosso desejo, o nosso objetivo, mas de alguma maneira nós entendemos que isso pode ser para as pessoas que teriam dificuldade de estar conosco, pode ser algo bom porque ela pode assistir de casa, ela vai ter disponível o estudo para alguma consulta posterior. Então nós te agradecemos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nós como igreja,
Desejamos sim iniciar um trabalho com pequenos grupos e nós rogamos a direção do Senhor em como fazer isso. A igreja é a igreja por causa do teu Espírito, ela é movimentada, ela é movida, é conduzida pelo teu Espírito. Então nós rogamos ao Senhor que pelo teu Espírito nos conduza, ó Deus, na implementação desse trabalho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero rapidamente abrir com vocês a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto que está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Para nós lermos, a gente sempre se baseia e se fundamenta naquilo que diz a Escritura. Então, para nós vermos o que a Bíblia falava, o que a Bíblia tratava acerca da igreja. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, que igreja abençoadora. Eu tenho certeza que o sonho de todo cristão é experimentar e vivenciar, poder participar e colaborar, contribuir com uma igreja como essa de Atos, capítulo 2, e é dito a partir do versículo 42. É desafiadora, é algo que é construído pelo Espírito, já que a igreja naquele momento estava vivenciando um grande despertamento, um mover profundo do Espírito na formação, na fundamentação e edificação da igreja, principalmente naqueles seus primeiros momentos, mas havia também uma disposição, uma perseverança das pessoas em fazerem aquelas coisas. Então nós sabemos que existe sim a necessidade da presença do Espírito, como eu falei, não existe igreja sem o Espírito Santo, mas também, de igual maneira, precisa da nossa participação, da nossa perseverança, do nosso trabalho para construir aquilo que nós queremos como igreja. Não é um pastor que constrói uma igreja. As igrejas, as pessoas, as ovelhas sempre têm uma expectativa muito grande sobre a vida de um pastor, e principalmente aquele pastor que vai simplesmente tomar absolutamente todas as decisões e dizer tudo o que vai fazer e por onde vai caminhar, né? Mas a nossa concepção bíblica neotestamentária de igreja é uma visão de uma igreja que é um corpo vivo, um corpo que se movimenta, que se move, que trabalha, que age. Não é um corpo onde só um trabalha, é um corpo onde todos colaboram, cooperam para a edificação da própria igreja. Então, tudo que nós temos falado aqui, e agora tratando sobre pequenos grupos, é justamente essa busca por uma igreja abençoadora, uma igreja que possa abençoar a vida de outras pessoas, que seja para si mesma uma bênção, e também possa ser um instrumento de Deus para impactar essa sociedade. Então, nós estamos em busca de construir essa realidade, né? E nós precisamos de duas coisas: do Espírito Santo, da condução, da orientação dele, porque sem ele vai ser tudo em vão, vai ser só construção humana, só projeto humano, administração humana, habilidade e capacidade humana. Então, primeiro nós queremos contar aí com a direção do Espírito Santo. E, em segundo lugar, contar com a participação dos irmãos. A gente pode ter o Espírito, nós queremos o Espírito, mas também nós queremos que os irmãos entendam seus lugares, suas colocações e trabalhem em favor do próprio corpo, que é a igreja. Então, tendo dito isso, né, eu quero começar o nosso estudo nessa tarde. Nós vamos aqui, então, rever, dar uma, como é que diz? Espera aí que, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Botei o errado, tá aqui, tá o certo. Pronto.
Então, por isso, quando nós vamos falar aqui de igreja vivendo em pequenos grupos, porque nós falamos de igreja, do corpo, do povo de Deus. Então, é algo que nós construímos juntos, não é algo que um grupo decide, planeja, mas é a maneira que nós queremos ser igreja. Então, esse estudo é importante. Nós começamos falando sobre esses assuntos na semana passada, e nós queremos, de maneira rápida, só lembrar de alguns pontos, mas continuarmos então seguindo adiante. Para você aparece aí quem é que está fazendo essa capacitação, que é a Igreja Batista do Natal. Lembrando a você de se inscrever então nas nossas redes sociais. Se você quiser esse material, eu ainda vou disponibilizar, quando eu concluir o material, eu vou disponibilizar isso nesse link, disponibilizar esse material nesse link, que aparece aí para você na uma introdução. Nós fizemos aqui uma introdução, eu tive um probleminha aqui de conexão, mas já voltou ao normal. Nós fizemos uma introdução, falamos sobre as razões para estudarmos o tema, né, de igreja vivendo em pequenos grupos, porque é importante, né, porque eu não posso chegar e simplesmente pegar a Igreja Batista do Natal e dividir os grupos e coloca as pessoas para se reunirem nas casas e como se isso fosse suficiente. Então, nós apresentamos algumas ponderações sobre a importância de nós, antes de implementarmos na Igreja Batista do Natal, antes de nós implementarmos isso, nós simplesmente explicarmos o que nós queremos fazer. Então, nós passamos aí várias razões para estudar o tema. Nós falamos sobre os pequenos grupos na Bíblia, nós lembramos de Moisés. Quando você pensa na realidade do Antigo Testamento, você começa sempre a pensar na realidade de pequenos grupos, porque a grande nação de Israel, ela começou a partir de um pequeno grupo, ela começou através da vida de uma família, que foi a família de Abraão. Essa família, ela se desmembrou, né? Ela se multiplicou na vida dos filhos de Abraão, até chegar naquilo que nós chamamos das 12 tribos de Israel, que compõem toda a nação de Israel. Então, é sempre uma visão nos remetendo à necessidade de nós percebermos as coisas não de uma maneira totalitária, que envolve grandes multidões, mas que de fato existiam grupos pequenos. E o texto de Moisés, lá em Êxodo 18, aquela passagem que nós lemos sobre Jetro, o conselho de Jetro, nos mostra a importância de você administrar, de você gerir um grande número de pessoas com base em pequenos grupos. Então, isso não é uma realidade neotestamentária, já era uma realidade no Velho Testamento. Nós vimos também no Novo Testamento os pequenos grupos na experiência do ministério de Jesus, né? Com a multidão, como eu falei, Jesus atendia o grande grupo, mas ele também dispunha da maior parte do seu tempo aos seus apóstolos, e também ele tinha um outro pequeno grupo, ainda mais íntimo, ainda mais restrito, que era o grupo de Pedro, Tiago e João. E esse modelo, né, de grupos pequenos, ele foi seguido pela igreja após a ascensão de Cristo. Nós vemos essa realidade tanto no livro de Atos, quanto a igreja se reunia no templo e de casa em casa, e também nas epístolas que são escritas às igrejas, que se reuniam em casas. Então, essa realidade de uma igreja que se entende como um grande número de pessoas que se reúnem ao redor da palavra, ao redor da comunhão para adorar a Deus, para edificação, ela também deve ser pensada a partir de uma realidade das reuniões familiares, das igrejas que se reuniam nas casas, não das pessoas, não é aquela visão, não, aquele pessoal que se reúne na casa não é igreja, não, era igreja também. Era tão igreja quanto a igreja que se reunia no templo, quando todo o grupo estava junto. Infelizmente, né, com o passar do tempo e a implementação de novas eclesiologias, a nossa mente se fechou para essa realidade, né, de uma igreja que tem o mesmo poder, tem a mesma capacidade, desfruta da mesma presença do Espírito, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, que frequenta lá o grupo grande, é também o que frequenta o grupo
pequeno. E o que é que aconteceu então com a igreja? Que ela abandonou esse caminho, basicamente duas razões. Primeiro, perseguição, né? A perseguição ela empurrou a igreja para obscuridade, né? Para se esconder, para fugir. Então, ela se ocultava ou nas casas de maneira muito discreta, ou então em lugares inóspitos para fugirem da perseguição. E um outro fator também que acabou com a realidade dos pequenos grupos foi o envolvimento da igreja com o Estado. Quando o Estado ele começa a se envolver com a igreja, ele começa a impor sobre a igreja determinadas condições de ser e de fazer. Então a igreja ela deixou de ser como ela era e deixou de fazer aquilo que ela fazia. Ela começa a ganhar uma conotação mais institucionalizada, no sentido de que agora ela tem ocupações puramente institucionais relacionadas ao Estado e tudo mais, e pouco voltado para a sua missão. Então isso influenciou negativamente a igreja, e a igreja, quando ela começa a gozar de muita liberdade, ela então, por condução, por inferência, né, de outros poderes que não apenas o poder espiritual do espírito, ela começa a ser empurrada para vivenciar essa realidade então só de grupo grande. Isso trouxe sérios prejuízos, né, para a igreja. Nós vimos aí como estamos hoje, né, como é que é a realidade da maioria das igrejas, como supervaloriza o templo, como supervaloriza o dia de domingo, como supervaloriza o pastor, enfim. Nós nos tornamos assim meio católicos na nossa forma de expressar a nossa religião evangélica, certo? O que nós queremos falar hoje? Queremos falar sobre o grande grupo e o pequeno grupo, fazer uma distinção, uma diferenciação sobre essas coisas às quais nós fazemos referência e sempre vamos nos referir, tá certo? Primeiro, grande grupo. O que é grande grupo, né? O grande grupo ele é visto como encontro de todos os pequenos grupos. Então o grande grupo não é outra coisa senão quando os pequenos grupos estão reunidos em um lugar. Então perceba, a nossa compreensão aqui, pelo que nós estamos trabalhando, é de que a igreja ela é formada fundamentalmente pelo pequeno grupo. Então, o que é o grande grupo? É a união dos pequenos grupos. Tem uma expressão para isso que infelizmente ficou muito mal falada por causa de movimentos como o G12 que destruíram essa visão interessante, né? Acabaram porque fizeram muito uso muito ruim dessa palavra, que é a palavra célula, né? Por que o nome célula? Porque a célula é o tijolo mais básico da vida. Então, tudo que existe num ser humano adulto existe na menor célula que ele tem, a capacidade genética, né? Então, as minhas informações genéticas, elas estão dentro de uma célula. Então, o que carrega a vida é a célula. Então, essa compreensão era muito interessante. Então, a gente deixou de usar o nome célula por causa dessa antipatia natural causada pelo movimento G12, mas, na verdade, o grande grupo é o encontro de todos os grupos pequenos, das células, né? Dos pequenos grupos se reúnem no culto de domingo para adorar a Deus. Não tem nada, nenhuma percepção de divisão, é só a compreensão de que aquelas pessoas que durante a semana se reúnem nas suas casas também são a igreja, né? E se reúnem para quê? Para fazer os cultos públicos ou então para eventos especiais, seja para comunhão, para estudo bíblico, né? Então, o grande grupo é esse momento que nós chamamos de culto dominical, onde a igreja, onde os pequenos grupos reunidos, eles se voltam unidos para adorar a Deus. O grande grupo ele vai proporcionar interação e unidade. Eles nos apresentam uma visão de que todos, apesar de compormos pequenos grupos, fazemos parte de algo muito maior. Então, ele vai proporcionar essa interação e essa unidade. É nesse grande grupo, que nós chamamos principalmente do culto de domingo, que nós recebemos orientação pela palavra. É um momento em que o pastor ele dispõe para orientar as pessoas por intermédio da palavra de Deus. É um culto que também é aberto aos incrédulos, qualquer pessoa
que não tenha Jesus pode participar livremente, abertamente de qualquer culto público, né, do grupo grande. Nesses grupos grandes a gente celebra o agir de Deus, né, aquilo que Deus tem feito, porque quando eu sou de um pequeno grupo, e o meu pequeno grupo consegue ganhar alguém, levar, conduzir alguém até Jesus, existe a experiência de se alegrar com um grande grupo sobre aquela vitória. Então, por isso que nós vemos, poxa, domingo passado nós tínhamos um culto com 40 pessoas e nesse domingo nós trouxemos 5 pessoas convertidas. Então, existe a possibilidade da igreja celebrar aquelas vitórias dos pequenos grupos também, as vitórias pessoais e as vitórias dos pequenos grupos, né? Ele não pode ser desvalorizado. Existem igrejas que têm tentado experienciar só o pequeno grupo, abriram mão completamente do grande grupo, né, dos cultos dominicais. Isso não pode absolutamente acontecer. Tem coisas que só dizem respeito ao grande grupo. A exposição da palavra por intermédio da figura do pastor, da autoridade pastoral da igreja, é algo que acontece no grupo grande. Então, a pessoa não pode achar que ela vai estar substituindo o culto de domingo pela presença no pequeno grupo. Não, não é uma substituição, não é. Então, ela precisa valorizar os dois momentos, tanto o momento do grande grupo quanto o momento do pequeno grupo, né? Não pode ser desvalorizado. Então, se a gente tem uma pessoa que é uma frequentadora de pequeno grupo, mas ela se recusa a ir para o grupo grande, é um problema. Isso não é uma virtude. Nós precisamos valorizar aquilo que os nossos irmãos em Atos capítulo 2, a partir do 42, valorizavam. Os encontros no grande grupo e os encontros no pequeno grupo, né? E por quê? Porque um grupo não substitui o outro. Você não pode simplesmente trocar. Antes eu ia para o grupo grande, hoje eu quero saber só de pequeno grupo, porque é mais informal, eu participo, tem aquele lanche, eu levo meus filhos brincam com os filhos dos outros e por aí vai. Não é por aí, tá bom? O grupo grande, ele sempre vai ser importante, ele nunca vai perder a sua importância. Talvez chegue um dia em que nós sejamos obrigados a não mais experimentar o grupo grande. Quando a igreja for perseguida, ou o anticristo se manifestar e começar, enfim, todos os eventos descritos no livro de Apocalipse, talvez nós optemos única e exclusivamente pela vivência do pequeno grupo, escondido, oculto, nas catacumbas, nos cemitérios, escondidos em nossos lares, como hoje acontece em vários países onde a igreja é perseguida, né? Onde a igreja é perseguida. E nós tivemos aí o nosso presidente, que inclusive, né, no discurso da ONU, falou sobre a cristofobia, e isso causou estranheza para muitas pessoas, mas para nós que somos cristãos, sabemos que o evangelho do Senhor, ele é perseguido em muitos países, inclusive países que têm assento permanente na ONU. É um negócio curioso, mas se um dia nós sofrermos cristofobia e nos tornarem impedidos de nos congregar, aí, para evitar a morte, a perseguição, nós podemos optar simplesmente pelo pequeno grupo. Mas como não é esse caso, e nós não entendemos que nem de perto existe a possibilidade de sermos perseguidos, então nós simplesmente não podemos optar por uma coisa ou outra. Aí você pergunta, eu sou obrigado a participar de pequeno grupo? Não, você não é obrigado. Todo mundo tem direito de não ser abençoado. E você tem o seu direito de não querer ser abençoado. É uma escolha sua, né? Eu escolho a bênção, você pode escolher não bênção, é um direito seu. A gente não pode obrigar ninguém, né? Mas é algo que eu recomendo, porque como eu falei, desde 1994 eu tenho uma experiência com um grupo pequeno, é uma experiência muito, muito boa. Então, você tem o direito de não ser abençoado. Não, pastor, eu não quero participar, eu só quero ir para o culto de domingo. Não tem problema, meu irmão, pode vir. Ele não vai ser fechado para você. Você tem o direito de não querer essa bênção, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir então. Mas o que é o pequeno grupo? Nós vimos aí agora falando sobre o grande grupo. Quando a gente fala em grande grupo, a gente lembra logo do culto de domingo, e é isso mesmo, é aquele culto dominical, quando todos nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas o que é o pequeno grupo, né? O pastor John Piper, que é um homem por quem eu tenho um respeito e um apreço muito grande,
Eu não sabia que na igreja dele existia pequeno grupo e eu fiquei surpreso quando eu li algumas coisas que ele escreveu. Ele diz o seguinte: Pastor John Piper diz que só a pregação não é suficiente para a vida cristã e apresenta 7 razões pelas quais considera o pequeno grupo indispensável para a igreja. Então, é um vídeo que tem na internet que eu assisti nas minhas pesquisas, né, para preparar esse curso. E ele dá 7 razões que eu achei muito interessantes, que de fato a gente precisa ponderar sobre elas, para nós entendermos a necessidade do pequeno grupo. Primeiro, o impulso para evitar o crescimento doloroso, desaparecendo seguramente em uma multidão no culto coletivo, é muito forte. A nossa tendência é evitar as coisas que nos machucam. Muitas vezes a gente vai para um culto e fica feliz ao sair de lá desapercebido. Né? Ninguém olhou para mim, ninguém... Né? E muitas vezes as nossas decisões que precisam ser tomadas, que são decisões dolorosas, no culto coletivo desaparece. A gente fica meio que escondido. Então, o culto de domingo, para muitas pessoas, serve simplesmente para elas se esconderem. Elas vão, ouvem a mensagem, Deus pode até tocar, mas não tem ninguém para ficar perguntando: e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? O que você tem feito para mudar? Né? O que você tem feito com aquilo que você ouviu no domingo? Não tem. Então a pessoa vai para o culto e ela simplesmente fica diluída naquela multidão do culto coletivo. Né? E o que acontece? Ela precisa de transformação, de mudança em algumas áreas, e as coisas vão acontecendo, ela simplesmente não vai tomando atitude. Porque isso num culto de domingo, deixar passar é muito, muito fácil. Só vai, se esconde, chega lá, senta, ouve a palavra, vai embora e nenhuma decisão é tomada. Então, por isso que o pequeno grupo ele é importante. Segundo, a tendência para a passividade ao ouvir um sermão faz parte da nossa fraqueza humana. Você ouvir um sermão de domingo do seu pastor e não tomar absolutamente nenhuma atitude, é o que nós somos. Nós vamos no culto de domingo, o pastor prega, Deus fala profundamente ao nosso coração. E aí, você fez o que com tudo que você ouviu? Pode passar a semana e não fazer absolutamente nada. A palavra pode ser completamente endereçada para alguma coisa que você precisa vencer. Algum pecado, alguma fortaleza, algum problema, alguma decisão que precisa ser tomada, mas não tem ninguém para poder lhe cobrar, lhe perguntar, interagir com você para saber, e aí, o que você fez? Qual decisão tomou? Então, isso é complicado. Então, existe essa tendência para passividade, para só ouvir. A gente chega, ouve e não dá uma resposta. Isso é a passividade, é o não ter resposta. Você ouve, mas não existe nenhuma resposta da sua parte em relação àquilo que você ouviu. Segundo. Terceiro, ouvintes em um grande grupo podem com maior facilidade esquivar-se de decisões redentivas. Né? Você tem um grande grupo e as pessoas que estão ouvindo, elas podem se esquivar da necessidade de tomar essas decisões que vão de fato conduzir a sua vida a liberdade, a libertação, a redenção, seja a redenção espiritual em Cristo ou mesmo após ela, a decisão de se libertar de algum pecado. Em um grande grupo, a gente pode se esquivar, a gente pode passar semanas, eu posso pregar uma série de sermões aqui sobre mentira e os mentirosos jamais se manifestarem. Eu posso passar um mês, um ano pregando sobre maledicência e os maledicentes jamais se manifestarem, né? Porque você pode se esquivar, você pode dar desculpa, pelo menos para a sua própria consciência. Você pode se desculpar, pode se convencer o contrário de que aquilo não foi para você, ou então de que a culpa é de outra pessoa. Então, no grande grupo, isso é muito fácil de acontecer. 4. Ouvintes em um grande grupo tendem a negligenciar esforços de aplicação pessoal. Ouvintes em um grande grupo tendem a negligenciar esforços de aplicação pessoal. Quem vai dizer para você, numa mensagem de domingo, como você deve aplicar aquela palavra à sua vida
e durante a semana como aquilo realmente tem sido colocado em prática. Ninguém. Raramente isso acontece num grupo grande. E aí, meu irmão, como é que tá? Você ouviu? Deus falou o que com você? E que decisão você tomou? Como é que você está? Você simplesmente não dispõe desse tipo de relação dentro do grande grupo. Quinto, a oportunidade de fazer perguntas para o crescimento não existe. A gente não existe hoje, dentro da dinâmica dos nossos grandes grupos, essa possibilidade de interação com aquele que está trazendo a palavra, de pedir para expor determinado sentimento ou situação, ou então questionar alguma coisa. O grande grupo não é esse espaço, não é espaço adequado para isso. Então você não tem a oportunidade de levantar questionamentos, e às vezes questionamentos que são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Ali você não consegue fazer isso. Um grande grupo, você, pastor pregando sobre fornicação, e o jovem então levanta a mão e pergunta assim: mas pastor, semana passada eu fui para um motel com a minha namorada, isso é pecado? Você imagina isso acontecendo num culto de domingo? Você não imagina. Não é o lugar onde você tem essa possibilidade. 6. Prestação de contas para acompanhamento de boas soluções não existe. No grande grupo, a gente não tem como perguntar a cada uma das pessoas que frequentam as nossas igrejas quais são as decisões e providências que eles estão tomando com relação àquilo que eles ouviram. A gente não tem. A gente prega, domingo passado eu preguei sobre talentos, né? Sobre a parábola de talentos, e a gente não tem como, no culto de amanhã, eu simplesmente perguntar uma por uma das pessoas, né? Quais foram as decisões que elas tomaram durante a semana em relação àquilo que elas ouviram. Né? E se houve de fato alguma mudança, elas falaram que ainda falta para mudar. Então isso no grande grupo não existe. E 7, apoio em oração para uma necessidade, convicção ou resolução específica é insatisfatória. O máximo que a gente consegue fazer às vezes é chamar as pessoas, vamos aqui para frente para a gente orar por você. Mas não existe aquele apoio personalizado para que a gente ouça a pessoa possa abrir o coração, muitas vezes chorar, e a gente possa então acompanhar durante a semana. E aí, meu irmão, como é que você está? Tá melhor do que ontem? Não, eu piorei. Então você chega em oração de novo. No grande grupo isso é impossível de você fazer. Tá certo? Então, apoio em oração para uma necessidade de convicção ou resolução específica é insatisfatório. Pessoa, pastor pregando sobre adultério e tem um homem casado que ele está cedendo a uma mulher sedutora. Não dá para a gente tratar disso especificamente com aquele homem no culto de domingo, mas a gente pode fazer isso à parte durante a semana. E aí, meu irmão, como você está se comportando? Está tomando cuidado? Está tomando as devidas precauções? Então, no grupo pequeno, a gente tem essa possibilidade, tá certo? No grupo grande, não. Eu achei esses comentários do pastor John Piper muito, muito pertinentes para a gente fazer essa nossa reflexão, né? Então, vamos agora entrar especificamente falando sobre pequenos grupos, né? Existem vários modelos de pequenos grupos. Existem pequenos grupos que vão se diferenciar pelo nome. Célula, como eu falei aqui, era o nome que era muito utilizado, mas infelizmente as pessoas deixaram de usar, as igrejas mais sérias deixaram de usar por conta da relação que existia com os G12, né? Grupo de edificação, igreja no lar, pequeno grupo, ou simplesmente PG, pequeno grupo multiplicador, PGM, e por aí vai. Muitas vezes esses nomes dizem respeito a exatamente a mesma coisa, só com nome diferente, e são dados por várias razões. Talvez alguns dão uma ênfase. Por exemplo, quando eu falo grupo de edificação, eu já estou dizendo que o objetivo do grupo necessariamente não é evangelístico. É um grupo para compartilhar a Bíblia e as pessoas aprenderem. Se eu falo, por exemplo, pequeno grupo multiplicador, existe uma ênfase, querendo ou não, na multiplicação. Grupo de oração, eu estou me referindo a grupo que tem como propósito fundamental orar, né? Nós então podemos ver que existem vários grupos que se dividem pelo propósito. Existem grupos que se dividem pelo propósito de evangelismo,
outros que se dividem exclusivamente pelo propósito do estudo bíblico, outros que tratam sobre discipulado, outros que são só para comunhão, oração e por aí vai, né? Pelo participantes, existem grupos que se dividem também pelos participantes, como pessoas que moram perto, próximo a uma das outras, que têm os mesmos interesses, por exemplo, pequeno grupo só de músico, pequeno grupo só de pais, pequenos grupos só de empresários, então você pode ter de acordo com os participantes. Faixa etária, né? Pequeno grupo para adolescente, para jovem, pequeno grupo para idoso. Então, na verdade, existem várias maneiras de você criar, você desenvolver um trabalho com um pequeno grupo, né? Tanto no nome, quanto no propósito, quanto em quem são os seus participantes, tá certo? Agora, o que não é um pequeno grupo? Agora eu estou tratando especificamente acerca daquela visão, né, que particularmente eu tenho acerca do pequeno grupo, né? Eu já começo a falar o quê? O que não é um pequeno grupo. Não é um grupo de oração, quer dizer, no grupo pequeno deve ter oração? Deve. Mas é só oração? Não. Então a gente não pensa no pequeno grupo simplesmente como um grupo onde as pessoas só oram. É algo que vai além. Também não é um grupo de estudo bíblico. A pessoa está ali para fazer um estudo sistemático das cartas do apóstolo Paulo. Também não é esse o propósito, né? Isso é escola dominical. Também não é um grupo de discipulado, ou seja, na nossa concepção, o pequeno grupo ele não deve ter como propósito exclusivo criar discípulos, né? Trabalhar com discipulado. Também não é um grupo de cura interior, as pessoas vão lá para compartilhar seus problemas, suas dores e procurar cura. Não é um ponto de pregação, né? Não é uma mini igreja, uma igreja que está sendo implantada. Não é um grupo fechado e não é uma reunião social. Então, nada disso é um pequeno grupo. Por mais que algumas dessas ações possam fazer parte de um pequeno grupo, oração, estudo bíblico, disciplina, cura interior, pregação, por mais que você tenha um pequeno grupo que desenvolva essas atividades, a gente não pode criar um grupo que tenha como propósito uma única atividade, né? Porque você conhece uma igreja que só tem um propósito, o nosso propósito é só orar. Então a gente não estuda a Bíblia, a gente só ora. Não, nosso propósito é só evangelizar. A gente não ora, a gente não trabalha com discipulados, a gente só evangeliza. Você conhece alguma igreja assim? Não existem igrejas assim, porque igrejas não trabalham com um propósito exclusivo. Elas precisam realizar dentro da sua estrutura várias coisas, dentro da sua eclesiologia várias coisas, oração, estudo bíblico, adoração, discipulado, evangelismo, trabalhar com cura interior, batalha espiritual. Então as igrejas, o grupo grande, é tudo isso. A igreja pequena, o pequeno grupo, também é tudo isso. Então, entenda na sua cabeça que não é uma coisa ou outra, quer dizer, uma coisa é o grupo grande, outra coisa é o grupo pequeno. Não, eles são a mesma coisa, só que o pequeno grupo é formado por um número menor de crentes. O grande grupo é formado pela totalidade dos pequenos grupos, mas ambos desenvolvem a mesma atividade. Qual é a atividade? Ser igreja. Qual é a atividade do pequeno grupo? É ser igreja. Não é ser menos igreja ou cumprir algumas tarefas da igreja. O pequeno grupo é a igreja que se reúne num lar. Por mais que seja um número reduzido de pessoas, mas ainda assim é um pequeno grupo que é a igreja. Então, se eu digo que é só oração, que é só estudo, não, meu irmão, nesse grupo aqui a gente só faz cantar, a gente só canta cantor cristão, só adora a Deus, não estuda a Bíblia, não ora e não evangeliza. Não, então não é um pequeno grupo, é um grupo de cantor cristão, entendeu? Então, por quê? Porque o que a igreja é no grande grupo, ela também é no pequeno grupo, né? São duas realidades da mesma igreja. Então, não é um grupo. Então, nós não vamos trabalhar com grupos que tenham como único propósito a visão de evangelismo, ou a visão de estudo bíblico, ou a visão de oração. É a igreja que se reúne nas casas. Pronto. O que é um pequeno grupo, então? Vamos lá continuar nessa explanação sobre a nossa percepção sobre esse assunto.
Primeiro, é um grupo formado por 6 a 16 pessoas. Existe um número mínimo relativo, né, de 6 pessoas, e existe um número máximo. O número máximo em que sentido? Quando um pequeno grupo ele começa, ele tem o propósito de cumprir uma missão, que é proclamar o evangelho. Não é a missão que o pastor está dando para o grupo, é a missão que Deus ele deu para a igreja. E já que o pequeno grupo é a igreja que se reúne no lar, ele também tem um propósito de proclamar o evangelho. Então, se começa com um número a partir de 6, e quando chega a 16, nós já podemos ter então uma multiplicação de 2 grupos de 8, de média 8 pessoas. Não pode ser um grupo muito grande, porque aí o líder ele não vai ter mais condições de conectar, de providenciar as coisas necessárias, às vezes nem tem casa suficiente para isso. Espaço, imagina aí uma casa onde se tem espaço para alocar 20 pessoas, dificilmente você vai conseguir. Então, é um grupo formado por 6 a 16 pessoas. Dentro desse grupo é que precisa existir 1 ou 2 líderes facilitadores, né? A pessoa que vai ficar responsável por trabalhar, por conduzir os encontros, né? É o líder facilitador. E 1 ou 2 líderes auxiliares. Por que 1 ou 2 líderes facilitadores? Se você tem, por exemplo, uma família, um casal, o ideal é que esse casal seja o líder do pequeno grupo. Então, é o marido e a mulher. Seriam os líderes, né? Claro, se forem crentes, membros da igreja, de então desenvolverem a liderança daquele grupo. E eles também podem ter à disposição 1 ou 2 líderes auxiliares. Então, eles começam um trabalho de pequeno grupo, são hospedeiros, né? Eles hospedam aquela casa ou não, eles podem liderar uma casa, um pequeno grupo que se hospeda em outra casa. E nós temos então dentro desse mesmo grupo a possibilidade de ter 1 ou 2 líderes auxiliares, porque esses líderes auxiliares serão os líderes do futuro pequeno grupo que se multiplicará a partir desse. Então, eles são aquilo que nós chamamos de líderes em treinamento. Eles, se começa um trabalho de pequeno grupo, vou dar um exemplo, né? A gente começa um trabalho na minha casa, e eu começo um trabalho com 6 pessoas, eu, minha esposa, meu filho, e nós então temos aí mais 2 casais, a gente tem um grupo de 7, 8 pessoas. Eu sou o líder, minha esposa é líder comigo também, nós lideramos esse grupo, e nós escolhemos então daquelas pessoas comprometidas, que a gente perceba que tenham condições de futuramente, né, liderarem esse outro pequeno grupo. Então, esses líderes auxiliares estarão sempre com a gente, sendo treinados e capacitados, para que quando nós alcancemos então 16 pessoas ou algo em torno desse número, a gente possa então se multiplicar em 2 grupos, e esses líderes que eram meus auxiliares, eles se tornarão líderes desse outro pequeno grupo. Uma outra questão também do pequeno grupo é que ele funciona 7 dias por semana. Enquanto nós temos o grupo grande que se reúne no domingo, né, que é o nosso culto dominical, nós temos o funcionamento do pequeno grupo. O pequeno grupo ele não tem um dia específico para funcionar, porque ele funciona todos os dias. Agora, o encontro do pequeno grupo é um dia por semana. Então, nós precisamos entender muito bem essa diferenciação. Eu acho que do nosso estudo é o que há de mais importante, nós diferenciarmos entre o que é o encontro do pequeno grupo e o pequeno grupo. O pequeno grupo é a igreja funcionando 7 dias por semana, certo? Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, nós somos igrejas, somos igreja 7 dias por semana. E um dia na semana, esses irmãos se encontram no encontro de pequeno grupo. Então, uma coisa é o pequeno grupo. O pequeno grupo, ele é a união desses crentes que formam uma pequena igreja que se reúne uma vez por semana numa casa. Então, o pequeno grupo, ele funciona 7 dias por semana.
E uma vez na semana eles se reúnem. Aí você pergunta, mas pastor, como assim? Uma igreja que funciona 7 dias por semana. Por exemplo, se eu sei que alguém do meu pequeno grupo está passando por alguma dificuldade, algum problema, eu não vou esperar chegar nem um culto de domingo e nem um encontro, sei lá, do sábado para abençoar a vida dessa pessoa. Eu posso fazer isso qualquer dia da semana. Eu posso orar pela pessoa qualquer dia da semana. Eu posso proclamar o evangelho qualquer dia da semana. Então, todo dia é dia de ser crente, todo dia é dia de ser igreja. Então, a igreja, ela funciona 7 dias por semana dessa maneira. E uma vez na semana existe o encontro do pequeno grupo, onde nós vamos para o mesmo lugar. Então, como crentes daquele pequeno grupo, nós reunimos, tá certo? Quais são as vantagens do pequeno grupo? É a igreja, primeiro, é a igreja que se reúne nos lares. Então, como eu falei, não é uma semi-igreja, não é a igreja com algumas características, né? O pequeno grupo é a igreja que se reúne nos lares. Está na frente de batalha, porque a igreja, o grande grupo, ela está aqui. Ela tem um limite de alcance, porque ela está fixa em um lugar. O pequeno grupo, ele vai até onde as pessoas estão vivendo. Então, está na linha de frente de batalha. Ela está onde as coisas acontecem, nos lares, nas casas, vê as pessoas nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Então, ela é muito boa por causa disso. Ela se reproduz mais rapidamente. Essa é uma experiência de muitos pastores e muitas igrejas, né, na implantação de pequenos grupos, é porque o evangelismo se torna muito mais natural, é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais eficaz, efetivo, você alcançar incrédulos por intermédio do pequeno grupo do que você ficar convidando as pessoas simplesmente para participarem do culto num grande grupo, no culto de domingo. Então as pessoas se sentem mais com mais liberdade para ir no encontro de uma casa, mesmo sabendo que é um pequeno grupo de uma igreja, do que simplesmente vir para uma igreja. Então, por isso que ela se reproduz mais rapidamente. Outra vantagem do pequeno grupo é que ele funciona todos os dias da semana. O culto grande, ele tem um dia profissional. O pastor, ele tem um dia dele de atender as pessoas na igreja. A gente tem um dia de culto de oração, mas são dias específicos. E eles já são separados para que nesses dias aconteçam determinadas coisas específicas. Já o pequeno grupo, não, ele tem a possibilidade de atender todas as pessoas durante toda a semana. Então, por isso que também é muito vantajoso. Outra vantagem é que é extremamente resistente, né? Uma das causas da perseverança da igreja na China e em alguns outros países, como Coreia, é justamente a possibilidade dos crentes se reunirem nas suas casas. É isso que mantém a igreja viva, que mantém a igreja atuante. Porque se persegue, mas é muito difícil perseguir aquilo que você não vê. E se o Estado, se o perseguidor, ele não está encontrando onde os crentes estão se reunindo, porque eles estão em casa, então é muito difícil perseguir. Então, o pequeno grupo é altamente resistente. Ele não depende de grandes estruturas, enquanto você vai pensar, vamos fazer um culto da Igreja Batista do Natal, vamos fazer numa praça. Aí você tem que pensar, meu Deus, qual é a estrutura que eu vou precisar? Vou precisar de som, vou precisar de cadeira, vou precisar de púlpito, de microfone, iluminação, eu preciso pedir uma autorização da prefeitura, eu preciso pedir que haja um certo impedimento no trânsito, começa a se pensar numa estrutura que possa comportar tal coisa. Um pequeno grupo não. Pequeno grupo não. Gente, vocês estão sabendo que fulano de tal, do nosso pequeno grupo está passando por dificuldades e tal. Vamos lá abençoar. Não precisa de muitas estruturas e planejamentos para você abençoar a vida de quem está precisando de oração, né? Vamos fazer aniversário de casamento de fulano da nossa célula. Vamos lá fazer uma surpresa, né? Orar, abençoando aquele casal. Não precisa pensar, não, a gente tem que contratar o som, contratar o buffet, isso, fazer o quê, tem que saber quem vai, quem não vai. É tudo muito fácil e muito rápido. Então não precisa de grande estrutura para você desenvolver um trabalho com um pequeno grupo, né? E uma outra vantagem é que ele alcança e atrai incrédulos. O incrédulo, a pessoa não crente,
ela tem uma disposição muito maior para ir numa reunião que você faz numa casa. Aí você vai chamar, você vai fazer um pequeno grupo na sua casa e você tem um amigo que tem seus filhos, né? E seus filhos brincam muito com eles e você pode dizer, olha, vá, leve seus filhos que eles ficam brincando lá com os meus, lá no quarto e tal, a gente fica lá conversando, orando, vai ter um pessoal bem legal para a gente conversar. Então é menos ameaçador para o incrédulo ir na casa de alguém conhecido do que numa igreja que ele não conhece, tá certo? Então, essas são vantagens do pequeno grupo. Outras vantagens, elas favorecem a prática da palavra, né? Uma coisa muito importante. Por quê? Você vai no pequeno grupo e você vai ter alguns irmãos que vão estar preocupados com uma coisa: como eu posso aplicar a palavra na minha vida? O grande objetivo do estudo bíblico, que nós chamamos o momento do encontro, a gente vai ver isso posteriormente, o grande propósito e objetivo desse momento é que a gente possa abrir o coração para identificar a maneira pela qual, ou as maneiras pelas quais nós podemos aplicar a palavra de domingo na nossa vida. Então, favorece a prática, não só o estudo da palavra. Tanto que em pequeno grupo a gente não estuda novamente aquilo que já foi estudado. A ênfase é justamente nisso. Qual a decisão ou decisões que eu preciso tomar para colocar a palavra em prática? Outra vantagem é que o pequeno grupo ele integra um novo convertido. Então, o novo convertido ele não é introduzido na experiência da igreja, do grupo grande, ele meio que fica desaparecido, despersonalizado dentro do grupo grande, até que ele, por alguma razão, consiga criar alguns vínculos com algumas pessoas. Dentro do pequeno grupo, ele já entra integrado, porque ele não foi ali por acaso. As pessoas estavam orando por ele, estavam evangelizando, sabiam de quem ele era parente, quem foi que pediu oração. Então, eles têm essa compreensão. E quando a pessoa ela vai para o pequeno grupo onde se converteu, ela já é conhecida, então ela já está integrada. Então, é muito melhor para a gente não perder o novo convertido. Tem aquela história, né? Entra pela porta da frente, sai pela porta de trás. Não, ele entrando pelo pequeno grupo, ele automaticamente ele já está sendo integrado com os irmãos daquele trabalho. Propicia o desenvolvimento da vida devocional, né? Vida devocional é aquela vida particular que você tem com Deus, né? Oração, estudo da Bíblia, adoração pessoal. Então, propiciam por quê? Porque as pessoas elas conversam e falam sobre isso, né? Sobre a necessidade que tem de orar mais, sobre compartilhar bênçãos e vitórias. Então, isso faz com que você tenha aí a possibilidade de desenvolver uma vida devocional mais intensa. Eles facilitam o trabalho de ação social da igreja, porque é mais fácil fazer isso num pequeno grupo, as pessoas se conhecem, sabem quais são aquelas que estão passando por algum tipo de dificuldade, e é muito mais fácil até a gente então suprir as necessidades dessas pessoas do que simplesmente tendo que repassar para um grupo disso, grupo de ação social, aí vamos lá, vamos conversar e tal. E determinadas necessidades, nós sabemos, elas devem ser tratadas imediatamente. E não existe um lugar melhor para fazer isso do que num pequeno grupo. Permite o surgimento de liderança, né? Principalmente liderança diz respeito à liderança de pequeno grupo. É muito fácil porque a pessoa ela percebe a simplicidade do trabalho que é realizado dentro de um pequeno grupo, não é um tipo de liderança assustadora, aquela liderança cheia de cobranças e cheia de demandas, é uma liderança natural, então essa liderança ela vai surgindo dentro do pequeno grupo e ela pode futuramente, de uma maneira muito simples, né, continuar o trabalho que ela viu na vida do seu líder anterior. E, por fim, é um espaço de sinceridade e cura. O pequeno grupo, quando ele é realizado da maneira correta, com um propósito correto, ele é um espaço onde as pessoas elas podem usufruir de um tempo de cura espiritual. Elas podem falar sobre si, podem falar sobre suas dificuldades, suas necessidades, suas demandas, né? E então se torna um espaço para aquilo que as pessoas mais precisam hoje: cura, paz, graça, precisam ser ouvidas, né?
Por que tem tanta gente hoje que pensa em tirar a própria vida? Porque não tem com quem falar. Não se sentem acolhidas. Vão para uma igreja com 500, 600, 1000 pessoas, mas não se sentem abraçadas e acolhidas. Então, uma igreja com um pequeno grupo propicia para as pessoas em sofrimento, seja lá qual sofrimento forem, um espaço para poder falarem sobre o que estão sentindo e receberem cura. Então, queridos, é uma grande bênção, por isso que eu falei. O pessoal não quer participar, todo mundo tem o direito de não ser abençoado, certo? Quais são os valores do pequeno grupo? Primeiro, devoção sincera, né? Pequeno grupo aprende o valor de nós sermos pessoas sinceras no que declaramos e falamos sobre a nossa vida espiritual. Então, não é um espaço bom para pessoas falsas, para as pessoas mentirosas, hipócritas. As máscaras começam a cair. Então, no pequeno grupo é de fato um espaço onde as pessoas aprendem a valorizar a devoção sincera. É um espaço também que as pessoas valorizam a aplicação da palavra vida, não é aquela teologia, aquelas filosofias humanas, né? Aqueles vídeos de teologia sistemática que a gente aprende na internet. A gente vê na internet que é cheio de loucura, né? As mensagens meio esquisitas. Se valoriza a aplicação da palavra vida. Terceiro, um valor do pequeno grupo é a comunhão informal. Lembra que eu falei? Pequeno grupo é a igreja 7 dias por semana, porque você não precisa ter um espaço de formalidade para ter comunhão. Vamos abrir aqui o espaço do nosso encontro. Isso é um café da tarde, você por um acaso se encontrou com alguém, disse, vamos lá em casa tomar um café, você foi e tal. Aí parece que tem que ter meio que um ritual para tomar esse café. Oh Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua graça derramada sobre nós, abençoa esse café, Deus. E começa aquela, né? Então, a comunhão é algo informal, algo que faz parte da nossa vida, né? E eu posso então me encontrar com fulano, rapaz, vamos lá, eu estou precisando fazer minhas compras, mas o meu carro quebrou, não tem problema, vamos lá, eu levo você no meu carro, a gente vai conversando, vai compartilhando, falando de dificuldades. É a vida acontecendo em tempo real. Pequeno grupo é isso, é a vida acontecendo em tempo real, né? Serviço e cuidado mútuos, as pessoas do pequeno grupo se preocupam em servir umas às outras e cuidarem uma das outras, né? A estarem à disposição para abençoar no que for preciso e possível, e também a cuidarem uma das outras. A pessoa está doente, né? Teve alguma enfermidade, vai precisar fazer uma cirurgia, pode contar, as primeiras pessoas que vão orar por você e aparecer no hospital são as pessoas do seu pequeno grupo. Às vezes chegam antes da família, porque as pessoas valorizam serviço e cuidado mútuo. Também valorizam evangelismo persistente. Não é aquele evangelismo de que você vai orar uma semana e vou orar mais não, que essa pessoa tem um coração muito duro. Não, eles vão ora 1 mês, 2 meses, 3 meses. É oração, é evangelismo persistente. Traz a pessoa, faz evento evangelístico, faz um jantar, convida, fala de Jesus, proclama o evangelho, tenta ser o mais chato, né? Assim, no sentido de insistir com a palavra para evangelizar. Outro, compromisso e fidelidade. São outros valores também do pequeno grupo. As pessoas estão comprometidas umas com as outras, né? Por isso elas não gostam de faltar, por isso não gostam de chegar atrasadas, porque elas estão comprometidas. Quando você começa a fazer parte de um pequeno grupo, você assina um termo de compromisso, né? Então, a pessoa que faz parte do pequeno grupo, ela está comprometida com aquele grupo. E também o de fidelidade, de ser fiel ao compartilhar da pessoa. Às vezes você está num pequeno grupo e a pessoa pode compartilhar alguma dificuldade mais séria e mais grave, e é muito chato quando a gente fica sabendo que fulano, por intermédio do irmão do pequeno grupo, ficou sabendo porque rolou esse negócio e tal. Isso dentro do pequeno grupo não é aceitável, porque nós precisamos desfrutar de uma relação de fidelidade.
Um outro valor também do pequeno grupo é descoberta e uso de dons e talentos. É saber qual é o meu papel na igreja, tanto na igreja do grande grupo quanto na igreja do pequeno grupo. E como eu posso usar os meus dons e os meus talentos para a edificação daquelas pessoas. Né? Eu sou o cozinheiro de mão cheia, não que eu seja, né? Estou dando exemplo. Sou um cozinheiro de mão cheia. Quem é que vai preparar o jantar da célula? Anderson. E faz, meu amigo, uma macarronada com sardinha, que é imbatível. Então, a pessoa faz, ela se descobre. Poxa, eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu não sei falar, não sei cantar, mas eu sou mecânico. E tem um irmão da igreja, coitado, um irmão lá do meu pequeno grupo, que o carrinho está acabado, eu vou pegar, vou dar uma geral nesse carro do irmão. Vou lá, vou ver qual o problema, botar esse bicho para funcionar. Então é o que? É você se descobre que você tem habilidades que são uma bênção para as outras pessoas, né? E também o outro valor do pequeno grupo é a formação de líderes. As pessoas investem e de fato querem aprender a liderar, né? Não ficam se excusando por qualquer besteira, né? Qualquer razão, não quer, é chato, não. É um valor, as pessoas entendem a necessidade de uma boa liderança, né? De pessoas comprometidas. Então são esses os valores do pequeno grupo. O pequeno grupo ele passa por 4 etapas, né? Isso a gente chama da vida do pequeno grupo, o desenvolvimento da vida do pequeno grupo. É a etapa da descoberta, a etapa do conflito, a etapa da comunidade e a etapa da missão. A etapa da descoberta, ela começa quando o grupo começa a se reunir, né? É o início de tudo. É aquele momento que você está descobrindo essas pessoas. Quem são as pessoas do seu pequeno grupo. Tem gente que você achava um abuso e você vai ver que são pessoas extremamente amáveis, e tem pessoas que você achava que eram amáveis e eram pedantes, né? E você, enfim, vai ficar, meu Deus, eu não sabia que as pessoas eram assim. Nessa etapa, o grande desafio é o desafio da prioridade e do compromisso, porque a tendência é que as pessoas não valorizem e não estejam comprometidas com os encontros do pequeno grupo ou então com outras atividades. Então, é o que a gente chama de etapa de descoberta. Acontece em média 3 meses logo no começo, onde as pessoas estão se descobrindo e estão aí começando a firmar os seus laços umas com as outras. A segunda etapa é a etapa do conflito. A etapa do conflito é quando a gente realmente começa a se conhecer, a gente começa a perceber as nossas diferenças. Nós começamos a ver que pensamos diferente, eu queria essa música, fulano pediu outra, eu não concordo com o que você disse. Então, no conhecer o próximo, existe a possibilidade de nós, então, entrarmos em alguns conflitos. Isso é normal também de acontecer. Qual é o grande desafio dessa etapa? É de você amar essas pessoas, independentemente de que elas sejam ou como pensam, e de perseverar no seu pequeno grupo. Então você vai ser tentado a querer mudar de grupo, a não ir mais, a inventar desculpa, porque para você, de alguma maneira, incomoda a presença de alguém ou alguma coisa que aconteça. Você está passando pela etapa do conflito. E o desafio é o desafio do amor e da perseverança. A terceira etapa é quando essa etapa de conflito é vencida. É a etapa da comunidade. Aí a gente então descobriu que é possível amar alguém diferente da gente. A gente teve o conflito, veio o momento da descoberta, teve o momento do conflito, e nesse momento do conflito a gente começa a descobrir que fulano é diferente, que ele tem as suas limitações, que ele tem as suas dificuldades, assim como eu tenho a minha. E a gente então é desafiado e começa a amar essas pessoas, e a gente começa a se relacionar com elas de maneira a fazer com que elas produzam alguma coisa melhor, mesmo a gente discordando de alguns pontos. E nós entramos na comunidade, na etapa da comunidade. E o desafio dessa etapa é o comodismo e a religiosidade. Porque nós estamos muito bem, criamos um grupo perfeito, temos nossas dificuldades, mas nos compreendemos e nos amamos, e nós não queremos abrir mão de tudo que nós construímos. Então nós nos acomodamos.
O que é ruim é que às vezes se torna difícil evangelizar quando nós chegamos na etapa da comunidade. E também existe a possibilidade de desenvolvermos uma religiosidade. Nós nos acostumamos a fazer parte daquele grupo, a estar naquele grupo, e simplesmente nós não mostramos mais quem nós somos. Nós chegamos com as mesmas máscaras que havíamos tirado logo na época do conflito, né? Então nós temos essa tendência a viver uma vida cristã de muita aparência, de muito comodismo. E a última etapa do pequeno grupo é a etapa da missão. A etapa da missão é aquela etapa onde a igreja ela passou pela descoberta, ela vivenciou os seus conflitos, ela conseguiu desenvolver um sentimento de comunidade, mas ela também, na quarta etapa, ela entende o propósito missionário do pequeno grupo. E nessa época, é a época do desafio do evangelismo e multiplicação. Então ela entende que apesar de ser um grupo tão amoroso, um grupo tão bom, ainda assim o desafio essencial da vida cristã é produzir discípulos. E o desafio desse momento é você fazer com que seu pequeno grupo, ele então se multiplique. Normalmente os pequenos grupos, eles vivenciam essas etapas, né? Descoberto, o conflito, a comunidade e a missão. E a gente sempre trata disso para as pessoas estarem conscientes dessas possibilidades, tá certo? Na próxima semana, nós vamos entrar no nosso quinto ponto, que é o ponto onde nós vamos falar sobre o encontro do pequeno grupo. Nós falamos agora sobre o que é o pequeno grupo e vamos falar então sobre o encontro do pequeno grupo. Lembra que eu falei, para você diferenciar entre o pequeno grupo, ele funciona 7 dias por semana. O encontro do pequeno grupo é o pequeno grupo que se reúne um dia específico, tá certo? Antes de nós orarmos para encerrarmos o nosso estudo dessa tarde, eu queria só lembrar dos nossos avisos aí, para você que ainda não é inscrito, que você se inscreva nas redes sociais da Igreja Batista do Natal, para ver os nossos estudos anteriores, tá certo? E também acompanhe os estudos futuros. Temos aí o Facebook, o YouTube e o Instagram. Você também, especialmente se você é membro da Igreja Batista do Natal, você pode aí nos abençoar através da sua doação, do seu dízimo, da sua oferta, por intermédio da nossa conta bancária. Está aparecendo aí para você na sua tela aí, tá bom? Igreja Batista do Natal, CNPJ, Banco do Brasil, agência, conta corrente, está aparecendo tudo aí. Se você às vezes não pode vir à igreja para depositar o seu dízimo, da sua oferta, você pode fazer então por transferência. Lembrando também, amanhã nós temos aí o nosso culto de abertura de missões nacionais. Teremos uma missionária da Junta de Missões Nacionais que vai estar pregando para a gente aqui, trazendo a palavra. Eu quero convidar você então, amanhã às 16 horas, 4 horas da tarde, presencialmente aqui na Igreja Batista do Natal. Nós temos aqui o nosso ambiente preparado para receber você com segurança, ou então também pelas nossas redes sociais, e você pode então participar conosco desse culto. O nosso tema que nós temos trabalhado aos domingos, que é o tema das parábolas do mestre, né? As histórias e lições das parábolas do mestre, aí nós continuamos no outro domingo, mas amanhã nós vamos ter o nosso culto de abertura de missões nacionais. Amém? Deixa eu me colocar aqui para você, aparecer de tela cheia, pronto, apareci. Espero que Deus ele tenha lhe abençoado, que você esteja acompanhando aí nosso estudo. No próximo sábado, às 17 horas, estaremos aqui para dar continuidade. Então, não perca. Se você perdeu algum anterior, você pode, então, procurar aí no Facebook, no YouTube, que vai estar lá disponível para você. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus. Pai, eu quero agradecer, bendizer o Teu nome, por mais esse dia de estudo. Que o Senhor derrame graça para que possamos, ó Pai, seguir adiante nesse projeto de implementar entre nós, ó Deus, o trabalho com um pequeno grupo. Eu sei que é uma grande bênção. Então, Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai.
nos ajuda, abençoa cada um que nos assistiu nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que você fique aí com Deus e nos vemos então amanhã às 16 horas, ou aqui no Templo da Igreja Batista do Natal, ou então aí virtualmente. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe.